Olá! Durante a pandemia de Covid-19, a sociedade pôde perceber a importância do trabalho dos cientistas. Devido a inúmeros pesquisadores, em um período muito curto, vacinas foram criadas para a diminuição da letalidade do vírus. Para conversarmos sobre este assunto, recebemos a doutora Sandra Cocuzzo, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, e Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês, ainda que remotamente. Para a gente começar a nossa discussão, gostaria que vocês falassem sobre a importância do desenvolvimento científico e do investimento na ciência. Obrigada pela oportunidade. Sou pesquisadora científica de um de um instituto de pesquisa e que vem trabalhando há muitos anos dentro da pesquisa básica e, obviamente, com uma importante participação do fomento de pesquisa, em particular do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. E por que isso é tão importante? O cientista, quando ele desenvolve uma linha de pesquisa, ele tem um objeto de estudo muito específico, mas que agregado ao conhecimento, às vezes na mesma área, na mesma temática, mas que um outro pesquisador desenvolve de maneira mais específica, no conjunto você vai criando dados que vai dando à ciência, à pesquisa, subsídios para que você entenda os mecanismos básicos, mas mais que isso, que elucide até que ponto você tem um produto, você tem um alvo estratégico para diagnóstico, para tratamento. Então, a ciência, a importância central dela é justamente essa característica. Vários pesquisadores com vários projetos envolvidos em temáticas semelhantes que, no conjunto, te traz um grande embasamento para que você discuta a viabilidade de produtos diagnósticos, ou mesmo entendimento de alvos a partir do que você elucida do ponto de vista de mecanismo. Então, esse é um ponto central que eu gostaria de colocar sobre a importância do desenvolvimento científico. E, obviamente, todo investimento empregado nessa primeira fase, ele é fundamental para que a gente possa discutir a segunda fase, que é a aplicação da ciência e a obtenção de um produto. Pacheco. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar resumir, essa questão é complexa, mas é o seguinte, nós sabemos mais ou menos que a melhoria da qualidade de vida, a melhoria do desempenho, o crescimento econômico depende fundamentalmente dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Essas coisas estão articuladas. Quer dizer, conhecimento científico, quer dizer, você conhecer melhor os processos, os procedimentos, a sociedade que a gente vive, o ambiente, a biota, todos os seres vivos que nos envolvem e todas as condições que a gente vive no dia a dia, conhecer isso melhor do ponto de vista científico, desenvolver tecnologias e levar isso depois para desenvolver produtos e serviços novos, é essencial para o que a gente chama da melhoria da qualidade de vida e para o desempenho econômico. Você não tem aumento da produtividade, crescimento do emprego, crescimento de renda, se você fica estancado no seu conhecimento. Até porque os outros países fazem investimentos, inventam máquinas novas, robôs novos, remédios novos, procedimentos novos, etc. Quer dizer, esse investimento é absolutamente decisivo para você melhorar a qualidade de vida, gerar bons empregos e gerar progresso, no sentido amplo da palavra. Sem isso é muito difícil. O desconhecimento, ou a falta de clareza com relação ao que a gente enfrenta, na verdade, é o caminho mais rápido para a obscuridade, tá certo? Você não fará nada direito, não fará nada melhor, e com isso, na verdade, você perpetua o atraso. Então, o investimento em ciência, tecnologia e inovação é absolutamente decisivo para qualquer sociedade. É evidente que a gente pode passar horas aqui só discutindo a pandemia, para mostrar, na verdade, o seguinte: não tivéssemos competência científica em São Paulo, não tivéssemos bons virologistas, bons médicos, boas estruturas de pesquisa, ensaios clínicos, etc., o que a gente teria feito? Tá certo? Quantas mil mortes a mais a gente teria assistido? Quer dizer, então, esse investimento, em casos concretos, como a pandemia, é mais fácil demonstrar a relevância desse tipo de investimento.
Bom, gostaria que vocês explicassem um pouco sobre o processo científico, porque muitas vezes a população não entende porque é tão difícil, né, encontrar uma solução, uma vacina, uma solução para uma doença que surge. Andrea, o que que acontece? Você, quando tem um projeto e você tem uma questão, você tem um tempo de amadurecimento dessa questão. E pegando um gancho do Pacheco, porque não tem como a gente discutir ciência sem a gente trazer a pandemia, porque ela revolucionou vários aspectos. E um dos aspectos que a gente provou, e talvez por isso que hoje a população vê a ciência de uma maneira diferente, é que houve uma urgência. E essa urgência nos trouxe para perguntas mais específicas, mas com resoluções mais imediatas. Então, aquela pesquisa clássica que você faz, amadurecendo, trazendo um aluno, trazendo o desenvolvimento de uma tese, de um mestrado. O que que hoje a gente entende da ciência? É a aplicação do conhecimento direcionada a uma missão, quando você tem uma resposta à saúde pública. E quem trabalhou durante a Covid-19 e é um cientista, pensa a ciência hoje dessa forma. Então, como é que nós, como exemplo, o próprio Instituto Butantan, hoje nós temos uma questão muito forte, é aplicar o conhecimento de uma maneira onde você, no espaço curto de tempo, você tem a resposta à população. E por que que a pandemia deixou isso muito claro? Porque as pessoas acompanharam em tempo real quais eram as alternativas que nós tínhamos para o que nós estávamos vendo. No início, em termos de diagnóstico, em termos de acompanhamento, quem pegou, quem não pegou, quantos pegaram. Depois, o que foi discutir as vacinas, que vieram porque, obviamente, existia um conhecimento prévio trazido por outras necessidades. Só que isso em outra velocidade, isso outra urgência. E quando você pega diferentes cientistas que estão trabalhando com um foco específico e com essa urgência, ela vai acontecendo. Então, a ciência de antes, ela era realmente mais escondida, não era tão clara para a população. A população começou a nos acompanhar e começou a ver passo a passo como é que a gente trazia essas alternativas, como é que a gente trazia as resoluções. E nós trabalhamos diariamente em cima dessas respostas. E uma característica que eu acho que é fundamental e que também é um aprendizado importante, que a gente discutia muito, mas a gente colocou na prática, é ser multidisciplinar. Então, a gente conversa, como o Pacheco colocou, nós conversamos, era o médico que trazia a realidade da clínica versus os cientistas que traziam não só o conhecimento das técnicas, mas o que se sabia da parte teórica das doenças, junto com o virologista, e isso tudo foi fundamental para que, num tempo muito menor, a gente trouxesse perspectivas. Num determinado momento, uma solução que foi a vacina, mas até então, as perspectivas. E a população, por todo o pânico, enfim, todo o medo que era pertinente ao que nós estávamos assistindo, nos acompanhou e nós conseguimos, inclusive, popularizar essa ciência, dizer de fato, de uma forma muito palatar, para quem não é da ciência, o que estava acontecendo. E isso foi fundamental, e eu acho que hoje a sociedade vai nos cobrar isso. Hoje a sociedade vai querer estar próximo dessa ciência que trabalha dia a dia em prol de uma resolução em nível de saúde pública. Eu até posso completar o que a Sandra está falando. Você pergunta assim, como é que funciona a ciência? Por que às vezes é difícil entender que demora para você obter resultado? Deixa eu usar um exemplo legal. Acho que as pessoas conhecem pelo nome, ou já ouviram falar do Maxwell, que formulou, na verdade, as equações do eletromagnetismo. Ele formulou isso com uma pesquisa bastante básica, bastante inicial, etc., pouco aplicada, inclusive, uma concepção bastante teórica. E formulou um negócio brilhante, um modelo matemático das equações do eletromagnetismo. Demorou quase 30 anos para que essas equações do eletromagnetismo fossem utilizadas na prática aí pela indústria que gerou a eletricidade, pelo Edison, pelo Tesla e pelos conjuntos no final do século XIX, começo do século XX, que inventaram a iluminação, a distribuição de energia, tá certo? E um conjunto de procedimentos que progressivamente foram transformando o eletromagnetismo numa área de aplicação enorme. O telégrafo, depois a televisão, depois uma série de coisas. Mas demorou muito tempo para que isso chegasse até a sociedade. Às vezes demora porque a aplicação daquele conhecimento exige um conjunto de tecnologia,
Quer dizer, além do conhecimento, desenvolver ferramentas e tecnologia e máquinas e instrumentos capazes de apropriar aquele conhecimento de uma forma útil. Mas, às vezes, demora também, porque, além de fazer isso, a difusão dessas tecnologias, em que velocidade o telégrafo vai se expandir, em que velocidade as redes de eletricidade vão se expandir, demora, e você tem um processo que é de difusão dessas tecnologias. Então, ele tem uma peculiaridade de que, às vezes, é difícil e esse tempo é variável de descoberta para descoberta. Em alguns lugares demora, em alguns temas demora menos tempo, em outros demora mais tempo. Exige uma maturidade não só do conhecimento, mas tecnológica. E a segunda coisa que é peculiar da ciência é que a ciência é um processo cumulativo, cumulativo e de forte interação. Quer dizer, a ideia de que um cientista, um professor Pardal, trancado numa coisa, é capaz de desenvolver uma solução para uma série de coisas, não faz parte, mais ou menos, do que é a ciência moderna. A ciência moderna é um processo que envolve milhares de pessoas. A gente sabe, quer dizer, a Sandra sabe de cabeça aí o número de vacinas em desenvolvimento registradas na Organização Mundial de Saúde, o número de procedimentos médicos registrados, o número de tratamentos e drogas novas que foram descobertas nesse período. Trabalharam nisso alguns milhões de pessoas em volta do mundo inteiro. Hoje é muito difícil um pesquisador que acompanha a Covid conseguir ler tudo que se publica sobre Covid. Quer dizer, todo dia, em qualquer jornal científico, por dia, tem centenas, dezenas de papers e relatórios e documentos e sendo publicados. Significa dizer, na verdade, o seguinte, nós assistimos com o vírus, hoje as pessoas sabem as diversas variantes do vírus, alfa, beta, gama, delta, ômicron, etc., e depois tem a ômicron A, B, C, D, tá certo? A gente vê que o vírus foi mudando, toda a sintomatologia da doença foi mudando, todas as características dela. Hoje, na verdade, as novas variantes da ômicron têm manifestações completamente diferentes do que era no início da pandemia. E até hoje a gente está estudando como é que elas afetam a parte neurológica, como é que elas afetam as crianças, como é que elas afetam as pessoas mais idosas. O vírus muda, as condições vão mudando e você precisa continuar estudando e fazendo isso. E esse estudo é um estudo que envolve centenas de milhares de pessoas trocando informação e vendo assim, olha, descobri isso, descobri aquilo mais, descobri esse outro. Porque, na verdade, é um processo que vai mudando com o tempo e que exige que você vá renovando o conhecimento. Por isso, na verdade, é difícil acompanhar, mas é absolutamente essencial que você tenha essa grande equipe de pessoas preparadas, inteligentes, olhando o que está acontecendo, porque o vírus não para. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com decisões e argumentos.